Bom, recentemente eu adquiri essa Pen Tablet, né? Que o pessoal chama, que é uma pen tablet mais simples, assim, da Wacom. E, bom, depois do unboxing que vocês viram, eu queria comentar um pouco sobre o que eu acho dela, as minhas impressões, porque eu venho usando, né? E mostrar. Bom, eu vou focar um pouco mais mostrando a minha tela, né? Então eu não vou conseguir gravar enquanto eu mostro a própria Pen Tablet, né? Mas, bom, aqui a gente tem a caneta, né? A caneta e aqui a tela. Bom, cada ponto desses pontos são sensores, né, que vão ser o que vai conseguir fazer você conseguir escrever, né? E bom, o que vale ressaltar é que ele não é igual um touchpad que você faz assim e o mouse vai para diagonal, vai assim, vai para cima. Ele literalmente está mapeando a sua tela. Então, aqui é o ponto mais extremo. Então, se eu chegar bem perto aqui, ó, vocês podem ver meu mouse, tá? Nesse ponto aqui. Agora vocês viram que meu mouse está ali em cima, né? Ó, minha mão aqui, se eu colocar neste ponto aqui, ela automaticamente vem para aqui para baixo. Bom, como vocês podem ver também aqui, eu não necessariamente preciso relar para você mover o mouse, né? Eu posso simplesmente só chegar próximo e isso já reconhece o lugar. Vou entrar aqui no estudo que eu estava fazendo, né? Uma das minhas provas que eu estava fazendo. E, bom, aqui o interessante é que ela tem uma pressão na ponta. Então, você é capaz de conseguir escrever, né? Tipo, fazer pressão. Então, por exemplo, aqui, ó, vocês podem ver que tá leve. Se eu fizer força, ele engrossa mais. Pra mim isso aqui não faz tanta diferença, né? Tipo, eu não comprei pensando em desenho, não sou nenhum desenhista. Comprei pensando mais em usar para estudar, ao invés de comprar um tablet, por exemplo, que sairia muito mais caro, comprar esse tabletzinho, essa pen tablet aqui, que sairia muito mais barato, né? Bom, agora acho que do hardware, a parte física dela é mais isso que eu tenho para falar. E ele vem umas ponteirinhas. Bom, ele também tem esses dois botões aqui, né? Então, tipo, você pode mapear eles. Então, eu vou mostrar um pouco mais para frente o próprio software, né? E, tipo, o interessante é que, por exemplo, uma reclamação que eu tenho, ó, eu tenho uma mão relativamente grande, sabe? Eu tenho um teclado aqui que não é tão grande assim, né? Ele também mais ou menos um teclado TKL, que é o teclado sem numérico, mas minha mão é consideravelmente grande. Tem esse meu mouse aqui também, com baixa comparação para vocês, né? E bom, ele acaba ficando eu acabo apertando sem querer esse botão de baixo. Então, uma crítica que eu tenho para essa caneta é que talvez fosse legal colocar um pouquinho mais para cima. Eu imagino que o pessoal possa ter um pouco mais de prática, assim, um pouco mais de prática, acabe conseguindo usar melhor do que eu, né? Tipo, não apertando e tudo mais. Só que eu, conforme vou escrevendo, eu não sei se é porque eu estou usando para escrever em si, eu acabo apertando esse botão sem querer e ele acaba bugando o meu software às vezes. Então acabou que eu deixei esse botão de baixo desativado e deixei só o de cima para usar para apagar. Então, aqui, como vocês podem ver aqui, ó, eu estou escrevendo aqui embaixo. Eu só com o botão de cima, sem ter necessidade pera aí, pessoal, desculpa que eu perdi meu mouse aqui. Aí. Meu mouse está aqui, né? Então eu aperto, só de apertar eu já consigo apagar ele, sem ter a necessidade de vir aqui embaixo e clicar. Aqui ele deu uma leve bugada aqui, o whiteboard às vezes faz isso. Aí o mouse volta aqui, só você minimizar e abrir de novo. Bom, acho que da parte física é mais isso que eu tenho para comentar. E agora eu vou passar um pouco dos softwares e algumas dicas que eu tenho de um pouco do que eu reparei para quem quer usar para estudar. Bom, agora eu gostaria de falar um pouco a respeito dos softwares, né, que você tem disponível, da própria Wacom, né, que é o de configuração dela, e conversar um pouco a respeito de alguns softwares que eu uso no meu dia a dia quando eu estou usando para estudar, por exemplo. Bom, esse aqui é o software da Wacom, né, que aqui está a minha tablet, no caso.
E aqui você tem basicamente duas configurações que você tem que fazer, né? Que é a configuração de mapeamento, que é a configuração referente a esta tela aqui, né? Que é a sua tela. E a configuração da caneta em si, né? Quando você abre, ele não popa essa página, ele abre minimizado aqui, então você tem que clicar para abrir. Então, aqui tá mostrando um pouco a respeito da caneta. Então, eu consigo deixar a ponta mais firme. Então, primeiro só deixa eu arrumar o mapeamento aqui, né? Porque está no monitor errado. Então, aqui tem meus dois monitores, né? Que eu fico com um em cima do outro, né? Então, aqui eu seleciono o monitor, né? Monitor 1 ou 2, que aí você tem um melhor proveito da Pen Tablet, né? Porque se você colocar assim, inteiro, ele vai considerar tudo isso aqui como sendo seu monitor. Então, no meu caso, eu teria, que tá de ponta cabeça, né? Mas eu perco metade da Pen Tablet, né? Aqui já chega no final, né? Do outro monitor. Aqui já começou o outro, né? Que é a metade mais ou menos. E aqui é o final. Então eu fico com só essa área aqui para desenhar. Então o mais interessante, na minha opinião, é você escolher um dos seus monitores ser o monitor que você vai trabalhar. No meu caso é o monitor 2. Então aqui eu já ganho livre, já fica livre. Bom, aqui se você reparar está de ponta cabeça, né? Então o certo mesmo ela estar assim, né? Porém, isso aqui não é um problema, né? Você consegue alterar caso você, então, o seu computador fique à direita, por exemplo. Então você consegue alterar a orientação dela também. Ela não fica salva na memória, tá? Então, por exemplo, se você pegar essa Pen Tablet assim, com todas as configurações e colocar em outro computador, você não vai salvar, você vai ter que fazer essas configurações de novo, né? Uma coisa que eu esqueci de mencionar quando eu estava mostrando é que essa caneta também não tem bateria, tá? Como eu estava mostrando anteriormente. Bom, aqui basicamente são essas configurações que você tem. E a área da mesa é qual a área que você quer trabalhar com ela, né? Mas isso aqui, tipo, dificilmente alguém vai querer mexer, né? Mas, bom, assim você consegue mexer quais pixels que você quer alterar, né? Eu vou manter do jeito que está porque eu não tenho interesse em fazer isso. Bom, e aqui é interessante você colocar as proporções de força, porque forçar proporções, eu não sei porque o meu traduziu assim, mas geralmente aparece como forçar proporção, porque aqui, ó, se você perceber bem, eu tô com uma letra estranha aqui, deixa eu no whiteboard, vai ser melhor. Eu consigo fazer um círculo, bom, minhas habilidades desenhísticas não é da melhor, mas ele força para que fique o mais fiel possível do que eu estou desenhando no papel, né? Representar no próprio software. Bom, a respeito do software é mais isso que eu tenho para falar, né, de configuração. Desculpa, esqueci de comentar das configurações da caneta em si, né? Deixa eu abrir aqui. Bom, aqui essa unidade da ponta, então se colocar a ponta mais firme, eu tenho que fazer mais força para conseguir ter esses traços mais grossos, né? E eu posso colocar com a ponta mais, ele não está aparecendo aqui, mas ele está minimizando o tempo inteiro, mais suave, né? Que eu preciso fazer menos força, um toquezinho ele já vai para o máximo. Se eu colocar no mais firme, eu tenho que fazer mais força para conseguir chegar no máximo. Eu não consigo, obviamente, demonstrar essa força para vocês aqui, né? Mas, bom, vocês conseguem ver aqui na pressão atual. Eu particularmente deixo aqui nesse mediano aqui, para mim não faz tanta diferença, porque como eu disse, eu não uso isso aqui para desenhar, não sei desenhar. Bom, aqui você configura os pontos, né? Os botões, né? O clique, bom, você não vai mexer no clique, né? Bom, o apagar, né? No caso eu uso esse botão de cima apagar, mas você tem várias outras configurações que você pode fazer, clique botão direito, botão no meio, clique duplo, trava do clique, entre outros. Aí é interessante dar uma olhada, você dá uma olhada, né, quando você comprar, se você comprar, né, para escolher o melhor, né. Eu tentei usar, por exemplo, esse de rolar, mas eu particularmente não gostei porque eu acabava apertando esse botão sem querer e acabava bugando o meu whiteboard, por exemplo. Bom, acredito que do software é isso que eu gostaria de falar para vocês. E agora vamos partir para os softwares que eu gosto de utilizar para estudar.
Bom, falar um pouco a respeito dos softwares que eu gosto de usar para estudar, eu consigo até mostrar um exemplo aqui, que eu estava estudando para uma matéria minha da faculdade. Eu estava estudando pela lista, né, que o professor havia passado, e ao invés de ter que imprimir uma folha e tudo mais, eu acabei optando por pegar o PDF, eu tirava um print do PDF e colocava aqui. Então isso é muito útil se você quiser, por exemplo, fazer anotações em um PDF, salvar pontos importantes. Então eu anotei, por exemplo, isso aqui, que era uma coisa interessante da questão, que era me ajudava a entender o que estava acontecendo, anotava um pouco das coisas. Tem anotações em geral que eu estava assistindo das videoaulas para tentar entender e tudo mais, né? Então, como você faria isso? Você pode abrir o seu leitor de PDF normal, então eu estou aqui com um manual qualquer que eu abri aqui, que eu achei no meu computador. Você pode, como você está no Windows, você consegue usar Shift Windows S, que você consegue tirar esse print aqui. E, por exemplo, eu tiro essa parte aqui. É isso aqui que me interessa. Vamos supor que essa seria a questão da prova. Você só precisa vir e colar. Beleza, tá aqui já o que você tem interesse. E aqui você consegue começar a escrever. Então, introdução, esse manual se refere ao endereçamento, não sei o que, aplicação dos desenvolvedores. Ele não sei o que, sabe? Você consegue anotar o que você quer. Então, isso aqui não tem nada interessante para anotar, né? Mas seria mais um exemplo. Uma coisa que vocês podem reparar que é uma desvantagem do whiteboard, pelo menos eu ainda não achei como, é que ele é infinito. Então, bom, eu consigo escrever à vontade, que ele nunca vai parar. E isso é muito ruim se você quiser usar uma anotação, por exemplo, para caderno. Isso não é interessante para a gente se a gente quiser. Então, por isso que eu gosto de usar o OneNote. Aqui a gente tem o OneNote, né, que é o que eu geralmente uso para fazer as coisas da faculdade. O botão ficou um pouco na frente da folha, mas aqui eu consigo escolher, por exemplo, a caneta, né, e escrever. Por exemplo, olá, mundo, por exemplo. O que é muito interessante. Mas Marco, por que você está recomendando o OneNote se você está com uma tela infinita também? E não é isso que a gente quer. A gente quer uma folha como se fosse de uma folha de caderno, ou uma folha sulfite. Bom, então, aí vem a grande sacada do OneNote, que é vantajosa perante o whiteboard. Você consegue vir aqui. Então, vindo aqui no meio do vídeo, né, dar um aviso a vocês, né? Bom, se vocês estiverem no OneNote para Windows 10, essa opção não vai existir. Pelo menos eu não achei nada na internet que me mostrava como fazer isso. Então, a solução que você tem, na verdade, é basicamente copiar as páginas do que você já tem, que ela já está limitada, né? Seria mais copiar. Pronto, agora você tem a nova página, sabe? Então você configura a página A4 em outro OneNote, né? Em outra versão do OneNote, e utiliza ele no OneNote para Windows 10. Mas criar essas páginas A4 no OneNote para Windows 10, eu não achei como fazer isso. Eu cheguei a só achar do pessoal falando, recomendando você voltar algumas versões do Windows 10 para 2016, se eu não estou enganado. Você abre, procura essa aba, página inicial, inserir, então você consegue vir em, por exemplo, exibir, clica aqui nesses três pontinhos, tamanho do papel, e você seleciona o tamanho que você quer. No nosso caso, que o padrão é geralmente A4. E pronto, você tem uma folha A4, perfeito para você utilizar. Outra coisa que você consegue também fazer é exibir a questão do fundo da página que você tem interesse, né? Então você consegue aumentar essa linha ou diminuir, né? Deixa eu ver. Você pode deixar sem nenhuma, com uma folha 4 limpa, se você prefere assim, né? Você vai colocar uma folha 4 onde as linhas são maiores, as linhas menores e tudo mais. Uma coisa que é o que eu vejo de vantagem
para na hora de, se você for utilizar para escrever, é você procurar deixar em tela cheia. Então você vem aqui, eu queria apertar F11, eu acabei apertando um botão que eu não gostaria. Mas aí você dá o mais zoom possível que você quer dar, né? E você alinha o máximo possível. Com isso você consegue escrever bem melhor. Eu, quando comecei a utilizar, eu acabei usando meio distante. Então nisso eu perdi essa precisão de escrever mais próximo e eu acabava escrevendo muito grande. Então eu perdia muita folha. Então assim você consegue fazer anotações normal. Desculpa, eu quase derrubei meu microfone aqui, mas continuando. Então aqui você consegue escrever normal. Escrever: olá, mundo, estou fazendo um vídeo para o YouTube. Espero que estejam gostando. Você pode ver que, por exemplo, eu tive a impressão que essa caneta ficou muito grossa. Então o que você pode fazer é vir aqui, selecionar, deixa eu só procurar aqui e diminuir a espessura. E se você escrever novamente, você vai ter uma nova espessura, que eu, por exemplo, prefiro a muito mais essas que são mais finas. Vocês podem ver que o rodo eu acabei apertando novamente esse botão do meio. Só que como ele não tem nada configurado, não faz diferença alguma. E aí você me pergunta, mas e quanto à questão de organização? Quanto à organização, o OneNote também é muito interessante. Por quê? Você consegue separar por matérias, então você tem essas seções aqui onde você coloca os blocos de anotações. No caso, eu estou nesse Química e Ciências dos Materiais, que é uma matéria que eu estava fazendo. Então, se eu clicar aqui no meu bloco de anotações, tem aqui todas as minhas anotações que eu fiz. Tá aqui uma página, né? Começando nessa página aqui, né? Eu fui indo. O único problema, obviamente, é a minha letra, né? Como vocês podem ver. Aqui, ó, como foi. Aí você pergunta pra mim, mas eu não consigo, só fica salvo assim? Não, você consegue exportar como PDF. Então você vem imprimir e você escolhe a versão que você quer. Deixa eu selecionar aqui. Ele acabou. E aqui ele salvou tudo que a gente gostaria. Tudo que havia selecionado, né? Bom, essas são minhas dicas que eu tenho para usando essa pen tablet para com o objetivo de estudo, né? Eu não estou falando para desenhos, eu não entendo muito de desenhos, né? Acredito que o outro review seria mais interessante, né? Então, bom, é tudo isso que eu tinha para falar para vocês. Gostaria de agradecer por ter assistido até aqui e pedir desculpas pela ser um pouco confuso, porque esse é o meu primeiro vídeo nessa dinâmica. Então eu estou um pouco perdido, né? Então qualquer coisa, qualquer dúvida que ficou um pouco perdido, ficou ruim ou qualquer feedback, pode dar nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Um abraço.